1 Pedro, capítulo 4, na versão NAA. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Querido Deus, em Tua presença, eu me coloco agora, junto com este irmão, com esta irmã, que o Senhor trouxe até este áudio. Em nome de Jesus agora, Senhor, toque em nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, porque é o mais importante. Deus maravilhoso, eu te agradeço pela tua doce e santa presença neste momento de leitura. Espírito Santo, fique aqui conosco e nos ensine a tua santa palavra. Em nome de Jesus agora, que todo mal que tenta nos distrair, nos afastar da tua presença, nos afastar da leitura, meditação e contemplação da tua palavra, que seja parado agora, em nome de Jesus. Todo mal, todo ataque na mente, todo ataque por meio de sentimentos, de reações no corpo, de pensamentos vagando, toda falta de atenção, em nome de Jesus agora, sejam paralisados. Deus, envia agora, em nome de Jesus, os teus anjos, ministradores, protetores, guerreiros, para ministrar a tua palavra, para nos acompanhar, para guardar este lugar e este santo momento na tua presença. Nós queremos fazer esta devocional na leitura da sua palavra, acreditando, com fé, com esperança, com energia na tua presença, sabendo que o Senhor está guardando este momento e que o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este momento. Tu és santo, louvado e adorado. Glória a Deus. Então, o que nós vamos ter contato aqui na primeira carta de Pedro, número 4, capítulo 4, nós vamos ler sobre a vida segundo a vontade de Deus, sobre bons administradores da graça de Deus e coparticipantes do sofrimento de Cristo. São 19 versículos, nós vamos ler 3 vezes, em nome de Jesus. A vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Bons administradores da graça de Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor,
uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aleluia. Vamos fazer agora a segunda leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus, bons administradores da graça de Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente
hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Terceira e última leitura. Vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Bons administradores da graça de Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém.
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Meu Deus querido, muito obrigada por este tempo de leitura na tua presença, Pai. Quantas coisas maravilhosas o Senhor aqui nos mostrou, nos ensinou e nos exortou. Te agradecemos, Senhor, por este tão precioso presente que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra. Que a sua palavra habite ricamente no meu coração e no coração deste que me escuta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e continua falando conosco, Espírito de Deus. Amém, e que Deus nos abençoe.